Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira, né? Vim aqui tirar o conselho da Padilha pro final de semana. Vou tirar as cartas e depois vou dar um recadinho do que ela tá pedindo pra eu falar, tá? Vamos ler, minha amiga, vamos ler, vamos ler. Vou dar 4 cartinhas pra pedir, tá? Essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Ela tá pedindo pra eu botar as cartas, né? Dar o conselho e vai ter um conselho, né? Do oráculo dos guardiões, tá, gente? Então aí eu vou explicar depois como é que é a energia de algum guardião, que são os guardiões, né? A maioria, os mais conhecidos. Que vai estar a energia de, né? O conselho de um dos guardiões. Então, aqui, aí vocês escolhem enquanto eu falo o montinho que vocês mais se sentir atraído, o objeto que vocês mais ressoar, tá? Primeiro montinho punhal, segundo montinho espelho, terceiro montinho perfume. Nossa, hoje está muito quente. Eu me enchi de repelente da minha gata, porque aqui é muito mosquito e o repelente dela é infantil. Então, essa semana a Padilha não andou conversando muito comigo não, porque eu estava, né, envolvida com outras coisas, né? Aí eu fiz um vídeo durante essa semana sobre as energias sexuais, né? Mas não é só ela que fala comigo sobre isso, é a minha espiritualidade, né, e egregória espiritual toda que fica conversando comigo sobre esse negócio de energia sexual. Ela pede para eu falar hoje. Eu acho que eu já falei sobre isso, né, em outros vídeos, mas hoje ela veio, né, tá falando aqui para me falar disso de novo. Porque eu achei que ela ia falar de outra coisa, mas hoje, no momento, ela quer que eu fale sobre isso. Ela tá pedindo aqui o que acontece, gente. Nem tudo sai conforme a gente quer. Isso serve para mim também, tá? Como eu falo, meu ouvido é a mais próximo da minha boca, então alguns conselhos também servem para mim. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer ou acontece o que a gente quer. Ela manda dizer o quê? A gente não pode se revoltar com isso, né? Às vezes a gente fica, né, triste porque não aconteceu como a gente queria ou o que a gente queria, e em vez da gente usar aquilo como um degrau, né, para nos melhorarmos, a gente acaba, né, se revoltando ou ficando chateado com aquilo. Ela fala que não pode ser assim, né? Que às vezes o que a gente está querendo, né, coloca no contexto da sua vida, porque se ela está falando algum sentido faz para vocês e para mim também, tá? Ela está falando que quando alguma coisa, né, não acontece na nossa vida conforme a gente quer, ou de duas uma, ou a gente não precisa daquilo para nossa vida, né, porque a gente merece coisa melhor. E se a gente estiver apegado ao ruim, a gente não consegue, né, tá com as mãos disponíveis para pegar o novo, né? Ou então a gente não está na energia daquela situação, né? Porque às vezes a situação é uma situação que é favorável para a gente, mas a gente às vezes está em uma energia tão mais baixa que a gente acaba não absorvendo. A coisa chega na nossa vida, né?
mas a gente não consegue manter, porque a energia não é a mesma. Então, às vezes, a gente tem que se melhorar, né? Então, às vezes, algumas coisas não acontecem da forma que a gente quer, nem sempre é porque não é pra gente, às vezes é porque a gente não está, né, preparado para aquilo. Aquilo vai, em vez de fazer o bem que deveria fazer, acaba nos prejudicando. E então a gente tem que saber, né, estar preparados também para alguma situação da nossa vida que a gente queira que aconteça. Porque às vezes a situação chega e só desestabiliza a gente psicoemocionalmente. Não, a gente não consegue ver ela com bons olhos, né? Então a espiritualidade acaba tirando do nosso caminho. Não porque a gente não mereça aquilo, mas porque a gente não sabe lidar com aquilo ainda. A gente não tem sabedoria, né? Discernimento para lidar com aquela situação. E em vez da situação nos trazer coisas boas, como deveria, acaba, né, nos trazendo pensamentos, sentimentos negativos e prejudicando a nossa caminhada. Então, às vezes a situação é pra gente, mas a gente não está preparado para a situação. Então, a gente tem que começar a refletir também sobre isso, né? Por que será que nunca dá certo? Porque aquilo que eu quero nunca chega, eu nunca consigo. Ou se consigo, vai embora muito rápido. Porque às vezes a gente não está preparado para ter aquela situação, para viver aquilo, né? Porque a gente ainda está muito negativo. Às vezes a gente não se acredita merecedor daquela situação ou daquela coisa, né? Então a Padilha pede para a gente, né, começar a botar na balança. Por que aquela situação não mantém na minha vida? Porque às vezes você merece coisa melhor, ou você precisa de coisa melhor, né? Ou porque você não está preparado para receber. Então ela está falando aqui para quando acontecer coisas assim na nossa vida, a gente não ficar desanimado, não ficar triste, só tentar equilibrar, né? Pensar, raciocinar o porquê daquilo. O que eu tenho que, né, aprender para aquilo que teria que ser uma coisa boa, para mim acaba sendo uma coisa ruim, né? Então ali você tem que se policiar, que às vezes é a gente que não está preparado. Ou será que aquilo realmente é o que eu quero para minha vida? Será que aquilo realmente vai trazer os benefícios para minha vida que eu quero, ou só vai me desestabilizar e me prejudicar? Porque às vezes aquilo nem é pra gente e a gente fica brigando por uma coisa que só nos desestabiliza psicoemocionalmente, só acaba tirando o nosso foco das nossas prioridades, sabe? E acaba nos desequilibrando, às vezes não vale a pena, né? Então a gente tem que ter discernimento para saber o que é para nossa vida e não estamos preparados para receber aquilo, né? E o que não é para nossa vida e que a gente tem que desapegar e deixar o caminho livre para chegar a coisas melhores, tá? Então, esse é o conselho de hoje da Padilha. Então, vamos nos policiar, ter discernimento, tá? Sermos mais racional para aprender a escolher o que faz a gente bem e o que não, e descartar o que não faz bem pra gente, e não ficar apegado no que não aconteceu, do que não foi, né? Esquece, se passou, não deu, a gente não estava preparado, ou se não era pra gente, então desapega e bola pra frente, que lá na frente vai acontecer alguma coisa melhor, ou a gente vamos ter, né, uma visão de futuro melhor para aquilo, se tiver que ser pro nosso caminho, depois volta aquela situação, tá? Acho que deu para entender, né? Então vamos lá, virar os conselhos do final de semana, tá? Primeiro o montinho do punhal. Então, aqui quem escolheu o montinho do punhal, a Padilha diz o quê? Que você precisa se conectar mais com o seu espiritual, tá? Durante esse final de semana, porque você tá em um momento da sua vida que você tá meio desacreditado, né? Você não acredita que você pode, que você tem capacidade, você tá, tipo, não acreditando em você. E ela fala que você tem que se conectar com o seu espiritual, tá? Ela te sugere esse final de semana, se você puder. Ela tá falando aqui que quem escolheu esse montinho foi convidado para ir em algum lugar espiritual durante esse final de semana. Então ela tá falando aqui para você ir aonde você foi convidado, não sei se é igreja, terreiro, centro espírita, não sei, algum lugar, né, espiritual você foi convidado para ir, e ela está falando para você ir, porque você precisa ter essa conexão,
né, com seu espiritual, que você está muito desanimado, muito desacreditado de você mesmo. Então, quando você tiver mais contato com o seu espiritual, o nosso espiritual, ele nos ajuda a ter mais amor próprio, a ter mais confiança, mais segurança na gente, tá? Então, quem escolheu esse montinho aqui do punhal, ela pede, vá a esse lugar espiritual que te chamaram para você ir, tá? Durante esse final de semana, aceite esse convite e se ligue mais com Deus, com a espiritualidade, tá? Que eles vão te ajudar a ter mais confiança em si mesmo. E vamos ver a energia do guardião que veio. Então, aqui veio a energia do guardião Exu-Mirim. Para quem não sabe, esse é um guardião muito forte, tá? Ele pede aqui que você tenha mais, como vou dizer, persistência no caminho, tá? Ele tá falando aqui que a pessoa que escolheu esse montinho aqui, o Exu-Mirim pede, né? A energia dele pede para você ser mais persistente, para você ser mais confiante e tentar ir atrás do que você quer. Que você desiste das coisas muito fácil por não ter essa segurança que você é capaz, né? Você acaba desistindo das situações porque você não se sente capaz de realizar aquelas coisas. Ele está falando aqui o que acontece. Às vezes a gente faz coisas que não acontecem conforme a gente quer, né? Como a Padilha falou agora. Mas é só errar, é um jeito de você saber que você está tentando. Então ele está falando aqui que nem sempre tudo vai dar certo, tá? Acho que você tem que ter persistência para correr atrás do que você quer. E usar os erros como experiência, em vez de usá-los para desistir do que você quer, tá? Mais confiança em você. Aqui é o conselho, né, do Exu-Mirim e da Padilha desse final de semana, para quem escolheu o montinho no punhal. Vamos agora para o montinho do espelho. Então, aqui no montinho do espelho, a Padilha diz que para esse final de semana, o que acontece? Você precisa ter mais sabedoria para saber qual os lugares que você vai frequentar, tá? Que tem muitos lugares que você possa ir, né? E a energia não está muito boa, né? E ela fala aqui que você já não está muito bem energeticamente, tá? Você está um pouco desequilibrado e se você for para um lugar que também esteja com a energia muito baixa, vai piorar a sua situação, tá? Ela pede aqui para você ter mais sabedoria e escolher quais lugares que você vai frequentar durante esse final de semana. Porque senão a sua energia pode cair muito mais e você ficar muito mais desestabilizado energeticamente, psicoemocionalmente, como você já está, tá? Então preste atenção aonde você vai esse final de semana. Qual o tipo de lugar que você vai frequentar? Será que é um lugar que vai te proporcionar coisas boas, alegrias? Ou é um lugar que vai deixar você mais para baixo? Tá? Ela diz aqui para você, se puder, evitar lugar aglomerado, tá? Com música alta, com bebida, né? Coisas desse tipo, porque você não tá em um momento bom da sua vida para poder frequentar lugares assim. Gente, pelo visto, essa semana a energia não tá muito legal por causa dessa negócio de política, né? Então a energia tá muito de conflito. Então, para quem já está com a energia não muito boa, evitar sair, né? Ainda mais para lugares de aglomerações, bebidas, essas coisas. Não que é proibido, tá? Mas se puderem evitar, ainda mais se você tiver, né, com um desequilíbrio já psicoemocional e energético. Então, vamos ver qual é a energia de quem vem, de qual guardião. Então, nossa. Aqui vem a energia do Exu Capa Preta, tá? Esse Exu é um Exu muito pesado, né? Cheguei a ver ele. Ele diz aqui para você se guardar mais. Você tá muito, como vou dizer,
aberto energeticamente. Ele está falando aqui que a gente está num momento que as energias estão muito densas, né? E que você está com a sua mediunidade, sua intuição muito aflorada. Os seus chakras estão meio abertos, né? Então você está captando tudo quanto é energia densa para você. Então ele pede aqui para você se guardar mais, tá? Para você se durante esse final de semana, como, cara, tá vindo tudo certinho, né? Um batendo com o conselho do outro, da padilha, do Exu, do guardião, para você se guardar, porque se você, ele tá falando aqui que esse final de semana ele te guarda na capa dele, mas ele só pode fazer isso se você também ajudar, tá? Que você evitar lugares desse nível, tá? De energia baixa, porque aí ele vai poder te guardar na capa dele, tá? Se você não se ajudar, ele não pode te ajudar, tá, gente? Então, quem escolheu esse montinho aqui, tá com os chakras muito abertos, tá com a energia, com a intuição, a mediunidade muito aflorada, tá? E tá pegando energia densa muito com facilidade. Então, esse capa preta pede que ele vai te ajudar a se guardar durante esse final de semana, essas energias, mas você também precisa se guardar, tá? Para o Exu guardar você e te ajudar, ele precisa também que você faça o seu trabalho de casa, tá? Então é isso aqui. Quem pudesse guardar, né, e fazer por onde, o montinho do espelho, segundo montinho, seu Exu capa preta. Gente, a energia não tá brincadeira desse final de semana. Quem pudesse guardar mesmo, indiferente de qualquer coisa, tá? Nossa, esse Exu é muito pesado. Então vamos pro terceiro montinho do perfume. Então, para quem escolheu o montinho do perfume, tá muito calor. A Padilha fala o que acontece. Você vai ter surpresas da porta para fora, tá? Fora de casa, durante esse final de semana, e não vai ser coisas agradáveis, tá? Então você precisa, a energia tá foda. Você precisa se guardar muito, porque as coisas pode ser que até venha você correr risco físico, tá? Tipo um assalto ou alguma briga e você tá perto, ou pode ser briga com você mesmo, tá? Então as surpresas que você vai ter fora de casa durante esse final de semana não são boas. Então, para quem escolheu o montinho do perfume, se guarda, gente. Vê para onde você vai, se tem risco de briga, tá? De confusão, para você tentar evitar e ficar longe dessas coisas. Aqui ela não pede para você não sair, tá? Ela não diz para não sair, ela só diz para você se guardar e prestar atenção onde você está, olhar bem o externo, tá? Para você não vir a sofrer algum risco físico, tá? Tanto de briga com terceiros ou com você mesmo, ou roubos, ela fala aqui, tá? Então, melhor você ficar bem ligado, né? Por onde você vai andar durante esse final de semana. A energia aqui veio Exu do Lodo. Esse Exu aqui, ele tá falando que ele vai te tirar da lama, tá? Que mesmo que você, né, vá pra rua esse final de semana, que ele vai te proteger de toda a negatividade que estiver em volta de você, tá? Então, gente, quem escolheu esse montinho aqui, se puder, né, se tiver, tipo assim, você for sair e você tiver algum desentendimento com alguém ou você estiver no meio de alguma confusão, chama por ele que ele tá falando aqui que ele te tira do problema, tá? Então, mas você tem que ter fé, tá? Para Exu, a energia dos Exus, né, dos guardiões, como vou dizer, acontecer na nossa vida, a gente tem que ter fé neles, tá? Então aqui ele pede que esse final de semana, se vier, né, alguma coisa ruim, né, acontecer com você ou perto de você, que é só você chamar por ele que ele te protege, tá bom? Esse aqui é o terceiro montinho, o montinho do perfume. Gente, esse final de semana a energia vai estar muito densa, tá? Então, se vocês conseguirem, não tô falando que deixar de sair, mas se ligar muito à espiritualidade, pedir na hora de sair
para guardarem vocês e quando voltar agradecer, né, pelos livramentos que possivelmente vocês podem ter tido. É válido, tá? É válido. Então, é isso. Esse foi o conselho do final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Até o próximo vídeo.